é bem interessante dizer isso. Eu lamento quando as pessoas pegam e quando as pessoas saudaram aquela fuga dos bandidos no morro, lá no Rio de Janeiro, eu via os negros fugindo da senzala, porque a maioria dos criminosos lá no Rio de Janeiro eram negros. Por quê? Porque é para eles que faltam oportunidades, né? É para eles que faltam oportunidades. Os bicheiros lá no Rio de Janeiro, que na sua grande maioria não são negros, não sofreram o mesmo tipo de perseguição e não passam pelo que a maioria daqueles negros que estavam lá fugindo passaram. É lamentável aquela imagem, não é uma imagem de festa, como se foi divulgada, é uma imagem de lamentação, onde um Brasil onde a maioria das pessoas que a gente conversa na rua diz assim, os políticos, os corruptos querem um povo ignorante, um povo sem educação. Aí quando a gente fala em cotas para a universidade, quando a gente fala em cotas para abrir portas, as pessoas reclamam, então não consigo entender. Muito bem. Matheus, sua visão. Nós estamos falando de cotas aí para os concursos públicos, mas o assunto é bem mais abrangente, parece, né, Matheus? É isso mesmo? Sem dúvida, Rosemar. É importante a gente ter presente, e boa parte dessa discussão, quando ela vem à tona, se trabalha sempre com a ideia, se nós trabalhássemos com, digamos, uma metáfora de uma corrida, se pensa a linha de chegada, né? Ou seja, se diz que todos têm condições iguais, e de fato a gente sabe que todos têm condições iguais. No entanto, muitas vezes nesse discurso, que ao meu ver representa o senso comum, ele não contextualiza a história do Brasil, ou seja, nós tivemos quase 400 anos de escravismo no nosso país. Isto é importante a gente ter presente que durante quase 4 séculos, nós tivemos o negro como mão de obra, não é? Que era quem dava a riqueza e sustentava esse país. Você quer dizer, então, que são iguais, mas a largada foi diferente, foi prejudicada, é isso? Exatamente, ou seja, se nós tivéssemos uma corrida, eu e tu saísse lá de Itabaí com o mesmo carro que eu, né, e eu saísse aqui de Santa Cruz, provavelmente tu chegaria a Porto Alegre bem antes, né? E as políticas afirmativas buscam isso, ou seja, é muito fácil a gente falar em meritocracia no momento que quem está ganhando é uma elite. Ou seja, vamos pensar os cursos de medicina a nível de universidades públicas no nosso país. Quem é que estuda? São as pessoas da periferia ou são aquelas pessoas que são filhos de pessoas abastadas há longos séculos no nosso país, que sempre tiveram oportunidades de estudo? Não é? Que a gente olha os estacionamentos mesmo das universidades, um monte de carro importado, que são esses, muitas vezes, que vão se formar com dinheiro público e que depois vão abrir seus consultórios particulares e cobrar R$500 a consulta. E não vão reverter esse período que tiveram de educação de graça para a comunidade. Então, as políticas afirmativas, elas contemplam um processo bem mais amplo do que simplesmente essa ideia de que todos têm condições iguais. Não é? Então, é importante a gente parar para pensar a história do Brasil e ver do porquê que quando o Dene coloca a respeito das periferias da cidade, a gente tem uma pobreza que tem cor de fato. Por que isso? Porque os negros são menos capazes que os brancos? Não. Nós tivemos uma abolição da escravatura que não estabeleceu uma política de Estado para a comunidade negra e que agora, depois de 5 séculos, pensam a política de Estado, que é a política de cotas, e que dá toda essa mobilização no sentido de boa parte das pessoas se colocarem em conta. Mas por quê? Porque não consegue conceber esse processo bem mais amplo, né, e complexo que é a realidade brasileira.